Oi, Pri, boa noite, bem-vinda. Tá dando para ouvir minha voz? Sim, é a primeira. A primeira que entrou aqui na live sobre meditação. Vou arrumar um pouquinho mais aqui, enquadramento. Aguardar o pessoal entrar. Oi, bem-vindo. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Boa noite. Oh, Bem, boa Érica? noite, Rodolfo, tudo bem? E você? Bom, tudo tranquilo. Ah, que bom, seja muito bem-vinda aqui à live. Estou super empolgada com esse tema de hoje e vamos começar então. Rodolfo, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, e aí você pode começar contando um pouco sobre como você conheceu a meditação, enfim, o que que você tem, como você tem se relacionado com a meditação. Contar um pouco para a gente sobre isso. Legal. Na verdade, é uma história mesmo, viu? Ele acaba sendo um enredo de uma história. A minha primeira formação, Érica, é como engenheiro agrônomo. Hoje eu atuo como psicanalista, tá? Mas a minha formação foi como engenheiro agrônomo. E eu vim atuando, eu era do mundo corporativo, importação, exportação de grãos, cereais, de maneira geral, né? E aí houve um episódio comigo que eu tive uma sensação que eu imaginei, eu falei, nossa, será que eu estou com um problema cardíaco, né? E aí fui visitar o médico, passei 3 dias fazendo exame cardiológicos, e aí o médico disse para mim, o que que você faz? Aí eu falei, trabalho com importação e exportação. Aí ele falou, e o que que você faz para amenizar? Porque só de você dizer que trabalha com importação e exportação, dá para saber que isso é um mundo bem conturbado, bem agitado, né? Falei, sim, é bastante. Aí ele falou, o que que você faz? E eu não consegui responder diretamente essa pergunta, o que que eu fazia, porque eu só trabalhava mesmo. E dali em diante eu comecei a procurar coisas que me trouxesse mais prazer, que aliviasse aquela tensão do dia a dia. E aí você vê que contrassenso, né? Minha mãe, uma professora de yoga na época, com quase 30 anos dando aula de yoga, e sempre dizendo assim, por que você não faz yoga? Ajuda bastante até no seu trabalho, né? E aí eu falei assim, não, mãe, não tenho tempo para isso, né? E aí, com esse evento do médico, me voltou essa ideia. E aí eu entrei na formação, aí fiz formação de instrutor de yoga, professor de yoga, aí passei anos depois me dedicando ao estudo da filosofia yoga e acabei me identificando com a meditação propriamente, porque ela realmente surtia um efeito muito positivo. Então, brevemente, essa é a minha história do contato. E hoje ainda faço, eu faço workshops de meditação, tive a graça de ser convidado pelo Clase para dar aula de meditação com o Clase, que foi uma honra muito grande para mim. E conhecendo depois o programa do Clase, eu acabei me tornando aluno. Inclusive, termino a minha pós-graduação
meditação agora. Então, essa é uma Ai, que história maravilha! desse histórico, Érica. Ai, que incrível! Uau, que história interessante, né? Acho bem bacana essa história, mesmo você, enfim, tá falando só por cima, né? Eu imagino quantas coisas aconteceram para você chegar nesse momento, mas é muito bacana a gente ouvir, né? Uma mudança assim, a partir de uma questão de saúde, e de repente dá todo ter uma transição de carreira e que interessante, né? Uma história muito bonita. Deixa eu aproveitar então só para dar boas-vindas para todo mundo que está entrando. Gente, bem-vindo. A gente está fazendo essa live aqui com o Rodolfo, que vai falar um pouco sobre meditação. Ele contou um pouquinho agora a história dele, maravilhosa. Então, para todo mundo que está chegando, Lígia, Bárbara, Sá Dourado, sejam bem-vindas. E deixa eu aproveitar então só para dar uma introdução para quem não conhece o CLASE, né, um instituto de transpessoal, que é essa formação até que o Rodolfo agora está terminando, de repente ele vai falar um pouquinho para a gente. Quem não conhece a Transpessoal, pode entrar em contato com um link que tem na bio aqui do Instagram do Clase, e aí pode baixar gratuitamente um e-book explicando sobre a Transpessoal. E só para dizer que a gente vai ter uma turma começando agora em setembro, vai ser um curso de imersão em Vinhedo, no Mosteiro de São Bento. Então, quem tiver interesse também pode se inscrever e ter essa oportunidade de conhecer tantas técnicas interessantes. E agora a gente vai, então, falar um pouquinho da meditação. Então, nessa tua trajetória que você conheceu a meditação, e quanto tempo faz que você, enfim, começou a praticar e agora dando aula? Quanto tempo faz que você tem contato mesmo com a meditação, Rodolfo? Agora já são em torno de 18 anos para 19 anos já. Uau! E É, você e, com, pode contar. Ah, pode falar, pode e falar. com a formação como psicanalista, eu acabei introduzindo também nos atendimentos e eu acabei tendo um retorno, porque muitas vezes você recebe para atendimento pessoas com um grau de ansiedade, o que é natural hoje, né? E a pessoa está buscando, às vezes, uma terapia, e muitas vezes a pessoa chegava, você olha para a pessoa e fala, nossa, está pilhada mesmo, né? Vamos tentar centrar. E passei a utilizar dessa ferramenta de alguns exercícios de meditação, que você consegue fazer eles brevemente ali, em questão de minutos, e com alguns atendimentos até se incorporou. A própria pessoa vinha e dizia assim, olha, é legal, acho que eu posso fazer um pouco antes de começar, que eu me senti bem. Então, você vê que você consegue introduzir o princípio da meditação, a base da meditação, até num atendimento analítico, né? E Uau! fora quando você realmente se dedica à própria meditação, que você quer se aprofundar também, aí é outro momento também. Sim. Bom, a Mônica entrou aqui. Boa noite, Mônica. Sandra. Oi, Sandra, boa noite, bem-vindas. É, E então, você contou, né, dessa transição de carreira que aconteceu, isso já foi uma grande transformação. Mas tem alguma coisa que você pode contar sobre a prática da meditação? O que trouxe, né, para o teu dia a dia mesmo? Que tipo de transformação as pessoas podem esperar, né, quando começa a prática da meditação? Sim. Primeiro, até eu vou fazer um comentário, né? Porque normalmente as pessoas usam, às vezes, fazendo uma pergunta e falam assim: o que é meditação? Né? Sim, E aí a gente escuta muitos conceitos de meditação, entre eles está esvaziar a mente, não pensar em nada, focar em uma única coisa. Então, todos esses conceitos, eles são válidos, né? Eu adoto Érica, que eu diria que é você observar o seu estado presente, né? É você estar com você, tá? Então, e por que que eu estou colocando? Você fez uma pergunta aí, né? Como que foi sua experiência ao longo?
E é tão simples, se a gente buscar com muita complexidade, talvez você não encontre. Então é só você estar com você. Então aquele princípio que se coloca lá, fala, fecha os olhos e presta atenção apenas na sua respiração. Daqui a alguns minutos, você literalmente está meditando, já está iniciando um processo de meditação. Tá? A meditação, ela propriamente, o que vai acontecer? Hoje nós vivemos o mundo externo, quando a gente sai para o mundo externo, ele está sempre movimentado, carregado de informações. Hoje nós temos informações simultâneas de tudo que acontece. Tá? E essas informações, a gente acho que deve sempre filtrar, né? Qual é a informação que eu preciso hoje? Né? Então, buscar a informação que você realmente precisa. Senão, você vai ter uma carga de informação armazenada, muitas vezes desnecessária. Eu estou dizendo isso porque eu, quando comecei a aprender a meditação, eu queria seguir aquele protocolo de meditação e já obter o resultado da meditação. E aí o que acontecia? Enquanto eu insisti nesse princípio, a meditação propriamente ela não vinha. Né? E aí um dia conversando com o mestre, perguntei para ele, eu falei assim, nossa, mas eu tenho feito de tudo para meditar, mas não tenho conseguido como vejo que algumas pessoas relatam, né? Aí ele falou assim, que você tem feito para buscar? Eu falei, tenho buscado meditar. Ele falou, mas como se busca meditação? Eu falei, tem esvaziado a mente. Aí ele falou, mas não é necessário que você esvazie a mente. Então, aí ele me propôs, ele falou, vamos fazer um exercício? Ele falou, pare e fecha os olhos. Ele falou, agora deixa os pensamentos virem. Não segure nenhum, apenas deixe eles. Deixa. E ele foi fazendo uma meditação guiada ali comigo. Acabei tendo essa atenção especial ali naquele momento. E aí eu percebi que é essa maneira, você não esvazia, mas você não dá aquela importância àqueles pensamentos que não têm importância. E sim o foco. O que eu quero meditar? E aí, a partir desse princípio, eu passei a caminhar em sentido à meditação. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, não sei porquê, mas tem esse conceito, né? De que meditar é esvaziar a mente, né? Ou é não pensar em nada. E aí, se a pessoa vai se arriscar, né? A primeira vez vai fazer uma meditação e achando que vai, enfim, vai sentar e não vai pensar em nada, a pessoa vai ter uma grande frustração, né? Porque ela vai ver que surgem muitos pensamentos, né? Então, é importante isso, né? De repente entrar em contato com a respiração e não criar essa expectativa de que, vou sentar aqui e vou esvaziar a minha mente, né? Porque senão a pessoa não. E qual você acha que é para quem está iniciando, né? Para quem. Vamos pensar, se de repente tem alguém que nunca meditou, né? Como que a pessoa pode começar assim? O que a pessoa deveria fazer? Você comentou de repente só entrar em contato e respirar, mas você acha interessante a pessoa buscar alguma técnica, buscar alguma referência? Como a pessoa pode começar? Sim. Eu acho interessante aí o que você está perguntando, e ele remete a uma questão até de cunho científico. Tá? A nossa mente, ela trabalha basicamente, né, vamos ser didático, então ela trabalha basicamente com 4 frequências, que a gente chama de frequências eletromagnéticas. Tá? Que nem aqui agora, nós estamos aqui numa frequência em beta, que é uma frequência de alerta. Então, nós estamos tendo atenção, nós estamos tendo interferência de luz, várias interferências, e isso faz com que a gente fique nessa posição de alerta, que também é chamada de posição de luta-fuga. Então, se a gente escutar um barulho estridente ou alguma coisa, a gente já vai estar em alerta
ou eu fujo, ou eu luto, ou eu encontro com o que está acontecendo. A etapa seguinte é que a gente sempre fala, entrou em alfa. Então, quando eu saio de beta e eu reduzo essa frequência eletromagnética, eu estou em alfa, né? E aí tem uma receita que eu acho ela bem simples e fácil, tá? Como é que a gente faz para experimentar a frequência alfa? Se eu pegar um livro, Érica, e leio uma página desse livro, aí eu fecho o livro e falo, eu li o livro, eu me lembro do que eu li, eu consigo falar sobre essa leitura? Se eu conseguir falar do que eu li, eu tenho que ter tido foco. E o foco, ele vai existir justamente nessa frequência de alfa. Por isso que muitas vezes, inconscientemente, o que que nós fazemos? Nós vamos dormir, aí fala, vou ler um pouquinho antes de dormir. Na verdade, você já entrou no primeiro estágio de sono no decorrer daquela leitura, né? Então, quer dizer, é uma forma simples. Então, a leitura com atenção, ela já me remete a esse estado. Só que eu sempre uso ele para dormir. Então, se eu quiser utilizar dessa ferramenta, eu posso ler um livro, relaxo, crio foco, e eu posso pensar num determinado foco, um assunto, algo que eu queira meditar, eu já estou naquele estado de frequência eletromagnética, Ah, que interessante. né? E abaixo dessas duas frequências, tem mais duas frequências, né? Se a gente for usar essa questão didática, que seria a frequência teta, que hoje a gente já escuta falar em teta healing, né? Que é onde se processa a cura através dessa frequência eletromagnética. Por quê? Nessa frequência existem portais que permitem acesso a memórias remotas, a aprendizado, a sedimentação daquilo que você está buscando, está estudando, até chegar ao sono REM, né? Só que aí tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, fala assim, em qual frequência, então, quando eu medito, eu estou? Normalmente é alfa, tá? Porém, nós vamos ter os monges que se dedicam integralmente à questão da meditação, eles conseguem meditar e vir para teta, tá? E manter a consciência. Então, essa é uma frequência onde o seu cérebro trabalha numa frequência já muito baixa, tá? E você consegue estar ali. Você imagina a questão de repouso e de recuperação fisiológica que você tem quando você faz esse tipo de exercício. O próprio foco em alfa mesmo, se você permanecer 5, 10 minutos diário, nem isso, com 2, 3 minutos de você trazer isso, ele já é uma prática de meditação e traz excelentes resultados, né? Ah, que Deu para interessante. entender? Deu, não, é ótimo, sua explicação é ótima, deu para entender. Então, assim, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, eu não consigo fazer meditação, não é para mim. Então, pela explicação que você está trazendo, qualquer pessoa, não é? Pode meditar, não tem um tipo de pessoa que não pode meditar ou alguma contraindicação, nada disso, né? Porque é só a pessoa desenvolver essa atenção plena, a gente pode chamar assim? Sim. Isso que você está fazendo a pergunta agora também é legal, porque a meditação, de uma maneira geral, ela é livre para que todos pratiquem. Então, está aí à disposição. Aquele que tem interesse, ele pode praticar. No caso da meditação, ela é uma das práticas das terapias que mais tem sido feito pesquisas. Se você entrar ali em Harvard, vamos pegar uma referência bem conhecida. Se você entrar em Harvard e colocar lá pesquisa científica, meditação, meditação, pesquisa, você vai ver que Harvard tem muitos trabalhos em meditação, aonde ele valida o que acontece com a meditação. Então, já não é mais
uma questão de saber, eu tenho uma melhora fazendo meditação. Então, nós temos hoje um aval científico. E várias outras grandes universidades aí do mundo hoje se dedicam a pesquisar a meditação, né? E tem estudos bem mais recentes, eu vou só colocar meio por cento, porque sua pergunta me fez remeter e me lembrou isso, tá? Em depressão, no caso, por exemplo, de depressão, a meditação ela é extremamente eficiente. No caso, inclusive, entre aspas, vamos dizer, ele se funcionar como se fosse um fármaco, né? Sendo ministrado para melhorar aquele quadro. E havendo até Uau. quadro de remissão de 100%. Isso que eu estou dizendo, eu estou buscando em pesquisas científicas. Tá? Porém, no caso de ansiedade, já se recomenda que seja supervisionado. Então, o indivíduo que tem transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ele tem esse diagnóstico fechado. Então, ele teria que ir lá e dizer assim ao médico, olha, eu vou fazer meditação. E aí esse médico vai estar acompanhando ali também. Tá? Então, é só um exemplo do que tem. E isso é legal porque nós estamos tendo um respaldo científico. Aquele que tem o domínio, consegue guiar a meditação ou já é meditante, tá? Ele continua fazendo, mas é interessante sempre estar avaliando essas pessoas, elas estão bastante adiantadas também. Tá? E dando respaldo, né? Visto que o SUS hoje utiliza, inclusive, da meditação como terapia, né? Ah, que bacana. Eu ia perguntar isso, né? Como você está trazendo todo esse embasamento científico e falando, né, especificamente de doenças, então se a medicina já aceita, né? Se isso já, se a gente na medicina tradicional, se a gente já consegue ver a meditação como uma prática, né, complementar, né, de doenças e esses tipos de transtornos da mente. Sim. A meditação, ela já está chegando a um ponto em que ela é uma opção, como um tratamento preventivo. Tá? Até Uau. para que eu não ocorra de inserir num quadro, digamos, de depressão, né? Que eu me lembro que em 2018, Érica, eu li, estava no computador e aí tinha uma informação da Organização Mundial de Saúde dizendo que em 2020, né, a depressão seria a segunda maior causa de afastamento de trabalho por essa questão. E quando eu vi isso em 2018, aí eu falei, nossa, mas isso já está acontecendo, né? Mesmo porque já trabalho também com isso, né? E hoje a gente verifica que isso está literalmente ocorrendo, num grau até de intensidade muito maior, tá? E ainda para ajudar hoje, nós temos essa potencialização, né, dessa pandemia, que também contribui para esse quadro. Então, não fazendo aí a apologia da meditação, porque meditação tem que ser uma escolha, é algo individual, eu quero fazer, né? Mas ela é uma excelente ferramenta entre tantas outras, tá? Que está aí para servir nesse momento também. Ah, que bom. E você comentou, você falou do seu mestre, acho que você usou esse termo do seu mestre quando estava fazendo meditação. Então, para a pessoa que quer começar, ou a pessoa que já começou um pouco e quer aprofundar, você acha interessante a pessoa buscar alguma referência? Você comentou dos monges também, então a pessoa poderia o quê? Buscar uma referência para aprofundar esse processo? Como que você vê essa. Você sabe que se a gente voltar um pouco no tempo, aí eu vou remeter à minha mãe mesmo, né, que hoje já são quase 40 anos dando aula de yoga. E aí eu me lembro das turmas de yoga que ela tinha, né, então você via lá, em alguns horários, um aluno, outros três alunos. E ela, só que
ela ama isso, tem prazer em estar fazendo. Então era pouco difundido as práticas de yoga, de meditação, não tinha uma difusão tão grande que nem a gente vê hoje. Eu atribuo que isso ele começou a ter respaldo científico. Eu sempre atribuo que quando você tem uma validação, você traz aquele público mais cético, né? Porque enquanto é só uma filosofia de vida, todo mundo olha meio assim de lado, né? Mas será que funciona? Aí você pega, que nem nós citamos aqui, Harvard, né? Aí como é que você vai contestar uma pesquisa de peso? Estou citando Harvard, mas entrar são várias delas. Então, hoje mudou. Então, hoje nós temos muita opção. Hoje, eu diria que não existe mais nenhuma cidade que não exista um núcleo, uma sala, onde não tem alguém ali pronto para ministrar aulas de meditação, aulas de yoga e outras técnicas também, que são também parecidas às vezes com ela e que também traz o mesmo benefício. Então, hoje está muito à disposição. Você vê que com o advento aí da pandemia, a questão virtual ela se difundiu. Então, hoje tem muita gente praticando meditação virtualmente e com a mesma qualidade, que nem nós estamos fazendo aqui, fazendo esse bate-papo e falando um pouco de meditação. Tá? Então, hoje não precisa ir muito longe nem dar dica. Na própria cidade, com certeza a gente tem alguém ali. E às vezes na internet mesmo, né, como você falou. E que benefícios, assim, você comentou da questão da saúde, e aí você falou que tinha, né, os afastamentos das pessoas do trabalho por depressão, mas as pessoas que, de repente, nem estão com depressão, não tá, né, não tem nenhuma doença assim, mas a pessoa quer praticar, que benefícios que você pode citar que a prática da meditação traz, assim, para as pessoas, para as pessoas se motivarem a começar? Eu vou fazer, eu poderia dizer rapidamente, o sistema imunológico, que é Olha algo só. necessário. Então, beneficia e é comprovado cientificamente hoje. Também que melhora sensivelmente a questão do nosso sistema imunológico. Ele melhora a nossa a parte cognitiva. Então, aquela questão de eu ficar esquecido, porque tem uma outra pesquisa também que foi feita numa universidade, em que eles faziam tem um mapeamento cerebral. Tá? Meditantes, entre 4 e 8 anos, ele se diferencia já. Um mapa cerebral de uma pessoa que pratica meditação entre 4 e 8 anos, ele é extremamente, a diferença é significante, de ser entre 5 até 20% essa diferenciação no mapeamento cerebral do não praticante. Uau. De novo, eu estou trazendo essa questão científica porque aí a gente pega toda a parte. O cético olha para isso e aquele que já tem a experiência da própria, ele não precisa desse aval científico, já tem o benefício. E quem não tem, se respalda nisso, ele busca essa informação e faz essa confirmação. Tá? Então você vê que diferença que isso faz de um meditante, de ter uma diferença já no mapeamento cerebral de várias áreas do cérebro ali. Muito interessante. A resiliência é comprovado, a pessoa torna-se mais resiliente. Tá? Como eu falei, ele é preventivo, né? Tem uma síndrome que é bem conhecida, que é a síndrome de burnout, né? Que é aquela por excesso de trabalho. Você começa a ter excesso. É muito comum lá entre os japoneses, na Ásia, ali, com aquela dedicação fervorosa que eles têm muito esse quadro. E a meditação, ela é um preventivo que auxilia, mesmo que você continue, às vezes, com esse excesso, mas seria como uma compensação para auxiliar. Então, se fosse hoje fazer uma, digamos aí, entre aspas, uma prescrição,
pessoa fala, eu amo trabalhar, trabalho 10, 12 horas. Fala, mas então tome um medicamento chamado meditação para te auxiliar nisso. Não tome só vitaminas, faça meditação também. Tá? Então, é que Muito bom. rapidamente dá para a gente falar algumas coisas e isso iria longe, né? E eu até aproveito porque tem um conceito da Organização Mundial de Saúde, Érica, que diz assim, o que que é saúde? Tá? Então, para a Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar físico, mental e social. Tá lá. Se entrar na Organização Mundial da Saúde, nós vamos buscar isso. E agora, a própria Organização Mundial de Saúde está estudando uma forma de colocar um quarto conceito, que seria o espiritual, né? Ah, que Então, o interessante. físico, ele seria o quê? É você alimentar-se bem, dormir bem, tá? E praticar exercícios. Então, com isso, você já melhora o físico. O mental, está aí a meditação, está aí tantas outras práticas. Nós estamos aqui falando de meditação, então vamos dizer da meditação. Sabemos que tem várias outras, tá? Mas nessa questão do mental, nós teríamos então aí a meditação, para seguir uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E aí fala, e o social, né? É eu me sentir inserido aonde eu estou. Então, se eu gosto de viver uma vida bucólica, não vou viver na capital, em São Paulo, né? Porque não vou me adaptar. Então, socialmente, eu preciso me inserir. Por isso que esses 3 pontos hoje, eles são importantes até para quem quer meditar. Porque você imagina alguém que socialmente ele está insatisfeito aonde ele está inserido. Vai haver uma dificuldade maior na meditação? Sem dúvida que sim. Tá? Então, eu acho legal essa questão da Organização Mundial da Saúde quando ela cria esses conceitos. Então, seria uma base, um pilar para que a gente se coloque aí dentro desses estudos, dentro dessas aplicações aí da meditação e outros também. Entendi. E a Mônica fez uma pergunta aqui falando em relação a autocontrole emocional. Você pode falar um pouquinho da meditação e essa parte emocional, autocontrole? Sim, é legal porque você vê, nós falamos ali das faixas de frequências eletromagnéticas, tá? Se eu estiver frequentemente no meu nível máximo lá de beta, que é em torno, é mensurável, né? Estou em torno de 30 Hz, eu estou numa posição de luta e fuga. Então, o meu controle emocional, ele é de fugir ou de lutar. Ou seja, eu posso agredir, né? E posso sair correndo. Então, seriam 2 formas que, se eu tiver um conceito, exercício e uma prática, dá para entrar até um jargão, diz, vou contar até 10 antes de tomar uma ação, uma atitude. E enquanto você, em vez de contar até 10, fecha os olhos, conte 10 respirações, 15. Você vai entrar em alfa. Em alfa eu crio foco e aí eu entendo melhor aquela situação. E dessa maneira eu tomo uma decisão de dizer assim, não vale a pena fazer isso ou aquilo. Ou seja, é uma forma, estou sendo aí meio didático, tá? Estou sendo didático, né? Para ir com exemplos para dizer, tive um autocontrole emocional. O autocontrole, ele é mudar o estado de consciência, literalmente. Está respondido, Então, Mônica? então, deixa eu aproveitar, entrou outras pessoas aqui. Gente, bem-vindos. Entrou o Renan, Ângela. Boa noite, bem-vindos. A gente está num papo super gostoso aqui sobre meditação. E então, assim, eu achei muito interessante a gente pensar, né? Então, que você falou que não necessariamente, né? Quando a gente vai pensar em meditação, a maioria das pessoas pensa, então, vou sentar e de repente fazer um ritual, alguma coisa assim. Mas nessa perspectiva que você trouxe, a gente pode pensar, né, num momento, né? Se for respirar, como você falou, né? Num momento de estresse, aí eu respiro
né? Vou contando as respirações e isso já, então, é meditação. Se eu estiver contando as minhas respirações, eu já estou fazendo a meditação sem precisar estar sentada, sem precisar ter toda uma postura, é isso? Isso. É por isso que em meditação, basicamente, a pessoa pergunta, fala, qual que é a melhor maneira de meditar? Então, se você se sente confortável, sentado, você medita sentado, tá? A meditação, tem uma meditação, a meditação caminhando, né? Então você vai num parque e você dá uma primeira volta no parque e busca um pensamento. Aliás, muitas vezes tem muitas pessoas que já meditam e só não sabe que está meditando, tá? Porque ele vai lá, Que ele dá ótimo. uma volta no parque e volta e diz assim: Nossa, foi ótimo essa volta no parque. Eu acabei até pensando em algo e veio com bastante clareza. Quer dizer, ele meditou um determinado assunto. Então, o caminhando é uma opção, é uma forma de caminhar, sim, tá? O sentado também é uma forma de caminhar. Tem a questão do deitado, né? Falei deitado, porque existe um conceito, Érica, de que o caminho da meditação e o caminho do sono, eles até um certo ponto eles são muito parecidos. E depois ele tem uma bifurcação, vamos dizer assim, tá? Porque Uhum. a meditação ela sempre vai dizer ou você relaxa o corpo ou você não presta mais atenção no corpo, que nem no caso de uma caminhada, caminhando, tá? Eu esqueço o corpo e sou só mente, é uma mente sendo conduzida por um corpo, tá? Se eu fizer isso deitado, nós temos já o hábito de deitar e dormir. Então, quando eu medito deitado, como há o relaxamento e eu conheço o caminho do dormir, normalmente eu acabo dormindo. Então, eu tenho que fazer um esforço muito grande de deixar que o corpo apenas relaxe, né? Então, as formas de estar meditando, ela é bem individual e cada um busca aquela que melhor se adequa, né, a ele ali. E até junto disso também tem a questão também de falar, o que te ajuda a meditar? Então tem pessoas que vão falar, nossa, se eu escutar uma música assim, me ajuda, eu relaxo. Nós sempre vamos estar inserido dentro desse termo, relaxamento. Relaxou o corpo, a mente relaxa. Se eu relaxar o corpo, a mente também relaxa, porque os dois estão unidos, não estão separados, né? Então, o que ocorre em um reflete no outro ali também. Então, eu posso estar utilizando também de música, de sons da natureza, pássaros, cachoeira, água, chuva, e vai embora, vai junto com essa questão das formas de meditação. E você indica para quem está começando, para quem realmente quer parar o que está fazendo, né? Sentar, acalmar o corpo para meditar. Você acha que é melhor uma meditação guiada ou a pessoa fazer uma meditação só respirando? Tem alguma meditação que você acha que é mais adequada para quem quer experimentar nesse sentido? A meditação guiada, ela é extremamente eficiente, tá? Para quando a gente inicia, porque é como se alguém estivesse ensinando a gente, dá para remeter a uma lembrança, né? Vou andar de bicicleta, e normalmente quem vai, o pai, a mãe ou alguém que vai nos ensinar, ele fica ali ao lado. Então, quer dizer, está nos guiando a aprender aquilo ali. Então, eu diria que seria até uma reprodução de muito do que a gente aprendeu na infância, faz essa reprodução na fase adulta. Então, a guiada, ela é bem interessante. E hoje é legal porque você tem alguns sites, o YouTube, em que você tem essas meditações guiadas, de minutos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e alguém fica falando ali. Então dá para se experimentar essa condução guiada
e depois você vai sentindo segurança. Então, eu gosto sempre de fazer essa comparação. É que nem a andar de bicicleta, agora não preciso de ninguém. Pode deixar que eu ando sozinho. Quando eu for agora fazer manobras diferentes, aí eu volto para buscar auxílio novamente. Que aí são estágios para quem quer se aprofundar. Tá? Então, basicamente, seria isso aí. Muito bom. E uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, você falou da pessoa de repente estar andando e aí tem uma ideia. Então a meditação, ela em estado meditativo a pessoa também consegue ter insights e às vezes encontrar alguma algo que ela está tentando, alguma solução, alguma coisa assim. Então é um estado bem propício para isso, né? Sim, é o que nós falamos aqui. Eu me lembro eu fiz uma vez um trabalho com uma pessoa que é da área de saúde, tá? E ela falou, olha, eu preciso urgente, eu trabalho em 3 lugares diferentes e realmente está complicado. E me disseram que a meditação vai me ajudar muito. Então, eu quero fazer meditação. É até importante porque a pessoa vem com a conjugação verbal no presente. Eu quero. Então, o que quer dizer? Eu quero, então, ótimo. Tá? E essa pessoa, ela estava comigo ali já fazia uns 8, 9 meses e a gente fazia intensivo mesmo de meditação. Eram de 2 a 2 horas e meia, tá? Por semana que a gente fazia. E aí ela chegou um dia e disse assim para mim, nossa, Rodolfo, estou aqui esses 8 meses, tá? E melhorei muito no trabalho, melhorou, eu estou mais centrada, estou sentindo o equilíbrio, senti os benefícios sem dúvida, mas o meditar mesmo, eu acho que eu não consegui ainda. E aí ela falou assim, olha, eu vou começar a vir a cada 15 dias, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, inclusive, se você quiser dar um tempo, não tem problema. Ela falou, não, não, cada 15 dias. E aí ela começou esse intervalo de 15 dias, né? E quando ela veio, eu falei, como é que você está? Ela falou, vamos continuar. Ela falou, acho que meditar eu não vou conseguir mesmo. O que ela fez nesse momento? Ela relaxou, ela soltou, não criou mais uma obrigação. E foi nesse dia que ela teve uma experiência em que ela perguntou assim para mim, você estava encostado, sentado, encostado na almofada na parede? Eu falei, estava. Ela falou assim, como é que eu vi você? E eu fiquei vendo a minha mão. Então ela trouxe um relato até bem forte até, né? Que é o que fala, é desdobramento, porque você relaxa tanto que você desdobra, você se desliga praticamente do corpo. E aí a gente passa a realmente a ter uma percepção do ambiente mesmo, literalmente. É como se ativasse uma terceira visão aí, vamos dizer assim, né, que nós desconhecemos. Então eu tive essa experiência com essa pessoa. E aí ela vibrou, ela falou, nossa, que sensação, então é isso, eu saio do corpo, então aquilo que dizem de sair do corpo é fato, ocorre. Então foi uma experiência extrema que você vê monges conseguindo isso depois de muito tempo. Algumas pessoas vão e atingem isso. E você vê que essa pessoa, o dia que ela desistiu, 10 meses praticando, também conseguiu. Então, quer dizer, nós não podemos nem também falar em tempo. É a forma como você se predispõe a fazer a prática, né? Por isso que eu falei da individualidade. É interessante, porque às vezes, assim, as pessoas, quando vão começar a meditar mesmo, vai com essa ideia de talvez uma busca, né, ter um foco. Então você vê que a pessoa às vezes tá de olho fechado, mas, né, tá tensa, né? Nossa, a pessoa, ela tá buscando, né, um estado de meditação e de repente é mais isso, né? Relaxar e não ficar, às vezes buscando uma concentração, né? E eu já vi, assim, muitas pessoas às vezes meditando. E aí a pessoa deve realmente frustrar. E aí tem as pessoas que começam assim, você acha que tem algum.
isso poderia ser, né? De repente, existem alguns obstáculos que as pessoas podem encontrar no começo, que pode desmotivar. Você, na tua experiência, você já viu a pessoa... Isso que você trouxe pode até ser, né? A pessoa não consegue chegar, ou acha que não está meditando, não consegue chegar em algum lugar. Tem algum outro obstáculo que normalmente as pessoas encontram que pode dar uma desanimada no caminho da prática da meditação? Normalmente, o que, que acontece? A ansiedade, ela não é algo que favorece, porque quando você diz para um ansioso que ele tem que cruzar as pernas, ficar numa posição imóvel, né, e buscar foco em uma só coisa, você imagina para um indivíduo com um grau de ansiedade alto. É. Então, em alguns casos, por isso que até hoje é interessante a questão da psicologia transpessoal que o Clase ministra, porque você passa por todas as terapias possíveis. Muitas vezes você pode preparar o indivíduo para meditação, ele experimentando muitas outras terapias, que não vai exigir tanto dele, de repente frear. É como se você estivesse freando alguém que está com a mente extremamente acelerada, quer dizer, não seria nem legal você pegar essa pessoa e colocá-la em meditação, e sim uma preparação. Então, teria toda uma preparação, tá? E para isso existe uma dezenas de terapias hoje que ela pode também conduzir e o próprio indivíduo vai dizer, não, hoje eu estou centrado, acho que eu estou apto até fazer meditação, entre outras que ele experimentar. A arte marcial, se a gente pegar, Érica, a arte marcial, a gente sempre que fala em arte marcial, aí a gente pensa em luta. Mas a arte marcial, o princípio dela também é foco, concentração. Então, eu até diria, o indivíduo ansioso, se ele faz uma prática dessas para não conter ele tão imediatamente, é uma opção, é um caminho a ser seguido. Você sabe que falando nisso, ele está aqui me lembrando, o mundo corporativo hoje, que é da onde eu saí, né, e aonde estou, hoje muitos deles estão recrutando essas terapias alternativas, que propõem uma melhora no seu quadro, principalmente na área onde ela precisa de muita criação. Você pega o pessoal desde ali da produção até pessoal de presidência, eles estão se curvando diante de alternativa, e entre elas está a meditação. Tá? Eu já conheço hoje escritórios de advocacia, empresas que já fazem esse trabalho junto à meditação, justamente pelo fato de ter essa concessão, vamos dizer assim, né, científica. Então, vai melhorar a saúde, então você tem esse respaldo. Quando a gente vê o SUS hoje, que ele está aberto para 72 tipos de terapias diferentes, incorporado, e eu sempre falo assim, por que o SUS adotou terapias alternativas? Será porque o SUS é bonzinho, né, e gosta? Não, é porque há uma redução nas internações, no período em que aqueles pacientes permanecem no hospital. Você imagina um indivíduo que fica 10 dias, e tecnicamente ficaria 10 dias internado, num custo X, e através dessas terapias auxiliares, entre ela meditação e tantas outras, né, a pessoa reduz em 1, 2 ou 3 dias. O SUS olha para isso como um percentual de redução de custo. Então, é bem-vindo. É uma questão do olhar, mas não deixa da gente, de nós profissionais da terapia, estar servindo também a pessoa, porque o foco é a pessoa. Que ninguém quer ficar 10 dias. Um dia menos no hospital é sempre bem-vindo. 2 ou 3, mais, Sim. então todos ganham, né? Sim, com certeza, é uma maravilha, né? E se também vai reduzir o tempo que a pessoa está lá, o tempo, enfim,
os gastos, né? São só benefícios, né? É muito, muito bom mesmo. E até eu estava lendo aqui, a Mauri comentou que era ele. Eu acho que quando ele falou ele estava se referindo à pessoa que fica tensa quando vai meditar. E aí depois ele comentou aqui, disse tudo, Rodolfo. O Clase oferece essas possibilidades, né? Então, foi muito interessante você trazer isso que de repente para algumas pessoas tem outras formas, né, para a pessoa entrar em contato, principalmente as pessoas que têm mais ansiedade, começar, né, outras formas terapêuticas aí entrar em contato com a meditação. E você então está se formando agora como em transpessoal e você acha que a meditação tem a ver com a transpessoal? Então, uma pergunta meio. Não, não, ela tanto tem a ver que o meu TCC, o título dele é Psicanálise e Psicologia Transpessoal, Meditação, com foco em meditação, né? Porque porque é onde eu tenho a experiência maior, porque eu tenho aplicado. Porém, hoje, na verdade, eu só coloquei a meditação porque o TCC dá trabalho fazer, mas dava para mim colocar mais uma meia dúzia que eu tenho utilizado aqui. Aí eu vi o quanto trabalho dá para fazer o TCC, é muito desafiante esses TCC. Eu falei, se eu colocar tudo que eu queria, eu vou receber diploma daqui 2 anos para explicar. Eu falei, vou pôr só o que eu domino e tá ok, beleza. Então você vê que ela já está inserida aí dentro no meu. Aí até respondo, meu TCC é justamente em cima disso. Ah, que ótimo. Então, a sua aula na transpessoal é de meditação, né? Isso é de meditação. A gente faz as aulas de Ótimo. meditação. E aí tem essa parte teórica e práticas também. Tem prática. Não bastante prática. A gente faz até um aprofundamento, há um aprofundamento. Tá? É interessante que hoje nós temos equipamento para tudo, né? Teve uma das aulas que nós fizemos no clássico com uma das turmas, e uma também, que também é professora e aluna, ela levou um equipamento que mede essas ondas eletromagnéticas. E Uau! acho que lá naquela ocasião, e aqui tem também o Amauri, tem o pessoal aí que faz parte, eles endossam o que eu vou estar falando. E havia uma das nossas colegas que ela falou assim, eu desisti, eu não medito, esse negócio de meditar já tentei muito. E aí nós colocamos o aparelho nela. Então vamos pegar alguém que não medita e nós passamos para as aulas práticas. Aí nós fomos para uma prática e essa prática ela durou, Érica, para você ter ideia, 10 minutos. E ela entrou na faixa entre alfa e teta em 8 minutos. Uau! Então Que você imagina, interessante. eu considerava que ela não meditava, desisti, isso não é para mim. 8 minutos depois, ela já estava Nossa, numa muito frequência bom. eletromagnética extremamente baixa. Que Tanto que incrível, hein? ela hoje ela fala, olha, depois daquilo, agora eu sei que eu sou meditante. Então é legal o respaldo científico, os equipamentos, né? Você sabe que ondas eletromagnéticas, esse equipamento, ele foi inventado em 1930. Até então nós não tínhamos isso. Então, se a gente considerar historicamente, essa questão de conhecer as frequências eletromagnéticas, elas datam de 1930 e dali ela vem melhorando, tanto que hoje nós temos os institutos do sono que o que ele faz é exatamente isso, é verificar como é a qualidade do seu sono, ou seja, trabalha-se diretamente com essas frequências eletromagnéticas. Que maravilha, né? A tecnologia auxiliando aí, muito bom. Ai, Rodolfo, o papo tá incrível, a gente podia conversar muito mais, porque eu tô adorando, mas o tempo tá acabando, a gente só tem 1 hora. E então vamos finalizar aqui. Eu vou só aproveitar para primeiro agradecer a sua presença, agradecer toda a experiência que você compartilhou, foi incrível. Aproveitar para falar se tem alguém aqui novo que entrou, que não conhece ainda o CLASE, é o Transpessoal. Então, o CLASE é um instituto de transpessoal.
a Transpessoal, essa formação, que entre outras coisas tem essa aula que deve ser incrível, né? Já deu para perceber com o Rodolfo, a aula de meditação. E quem quiser saber mais sobre a Transpessoal, pode baixar um e-book gratuitamente, tem o link na bio. A gente vai ter uma turma de Transpessoal começando agora, em Vinhedo, em setembro, agora, né? Daqui 2 meses em setembro. É um curso de imersão no Mosteiro de São Bento. Então, quem tiver interessado em ter essa experiência incrível, entra lá no site e pede as informações. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço todas as pessoas que prestigiaram aqui a presença de vocês, especialmente o Rodolfo, que trouxe tanto conhecimento para a gente. E é isso, obrigada. Se você quiser, tem 2 minutinhos, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar, Rodolfo, mas eu super feliz, obrigada. É legal, eu vou aproveitar até o gancho. Vamos trazer uma curiosidade bem interessante, né? Você sabe que as ondas eletromagnéticas, o planeta Terra, ele também tem uma medição, ele trabalha numa frequência. E essa frequência ela é conhecida, ela tem o seu número e normalmente ele é estável. E ele é 7,83 Hz, que teoricamente ele está entre alfa e teta. Então, teoricamente, a Terra está em repouso, descansando. Por isso que quando Nossa, nós vimos, nós entramos em sintonia com o universo, com o cosmos. Por isso que nas meditações nós fazemos alinhamento, tá? E a gente abaixa e relaxa. Para quê? Para que a gente entre em harmonia com o todo, com o cosmos, com o universo. Porque aí nós fazemos parte desse todo. Tá? ai, que Então, lindo, que lindo. a questão científica endossando que nós podemos ficar na mesma frequência do nosso planeta aqui. Tá? E Nossa, fora que isso, eu maravilhoso. vou aproveitar o próprio exemplo que eu disse ali, a Mauri acabou colocando a Janaína, né? Colocou o nome da nossa colega que teve essa experiência que eu disse, eu não medito. Então, meditação é para todos. Muitas vezes, busque a meditação porque ela é válida. E também, muitas vezes, para confirmar, porque você já vinha meditando. Só precisava se enquadrar ali dentro. Meditação é bom e ela funciona. E agradeço Ótimo. mais uma vez aí o convite, tá, Érica? E a participação. E agradeço a todos aí que estiveram presentes. Ah, que ótimo. Obrigada por tudo, então. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, Rodolfo.